Graça e paz em Cristo Jesus. Você está no canal Dois Ângulos da Fé. Nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Hoje nós vamos falar de uma história, não é uma história, são duas histórias que têm uma conexão. Talvez você já escutou em alguma pregação na igreja ou um sermão sobre esta história, até pelos seus pais, mas esta história ela é impactante. É a fé de duas pessoas. E para nós começarmos, vamos entender o texto, vamos ler o texto para a gente depois fazer a exposição de cada versículo, para a gente compreender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Está em Marcos, capítulo 5, o verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou aos seus pés. Guarde esta palavra. E lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela perdera tudo. Ela gastou tudo com vários médicos e não tinha mais nada. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão. Tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamentação? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e o discípulo que estava com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou atônitos.
ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Antes de nós entendermos esta história, nós temos que voltar uns versículos anteriores. Quando Jesus está diante da multidão pregando as suas parábolas, ele diz para os seus discípulos, ele estava cansado do dia de trabalho, vamos para outra margem. E eles ali enfrentaram uma tempestade. Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram com medo e acordaram Jesus, e Jesus acalmou aquela tempestade. Eles perguntaram para si, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, esta história nos leva para a cidade dos Gadarenos, onde Jesus chega e liberta um homem que estava possesso, que estava sendo escravo dos demônios. Este homem se cortava, ele estava fora da sociedade, estava excluído da sua casa. Ele era um homem que, possesso, louco, desvairado, os demônios já tinham tomado conta do seu corpo. E quando Jesus chega ali, naquela cidade, este homem possesso pelos demônios se prostra diante de Jesus. E ali você sabe da história que Jesus liberta este homem e depois ele ordena que os demônios vão para os porcos. As pessoas daquela cidade não gostaram dessa atitude de Jesus e quiseram expulsar Jesus. Não só quiseram, expulsaram Jesus da sua cidade. E naquele momento, o homem que tinha sido liberto por Jesus, ele queria ir. Aí Jesus falou, não, vai para a tua casa, vai para os teus e mostra e fala tudo aquilo que Deus fez por você. E aquele homem foi anunciar aquilo que Deus fez, a libertação que Deus fez na vida dele. E Deus transforma quem Ele quer, da forma como Ele quer, e Ele sabe fazer com excelência. Jesus sai daquele lugar e assim nós temos o versículo 21 que deixa claro aonde Jesus chega. Vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Quando Jesus chegou do outro lado do mar da Galileia, do lado oeste, que seria Cafarnaum, uma multidão já estava esperando Jesus. Se você olhar esse paralelo do capítulo, dos versículos anteriores, Jesus estava na cidade de Decápolis, a multidão expulsa Jesus, mas quando ele chega no outro lado do mar, outras pessoas estão alegres, estão felizes, uma multidão. Muitas pessoas vê Jesus e ficam maravilhadas porque ele tinha chegado naquele lugar. Quando Jesus chegou ali, nós temos um relato muito importante que nós não podemos perder de vista. Então chegou ali um dirigente da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Quando o gadareno viu Jesus, o que ele fez? Os demônios que estavam nele se prostrou diante de Jesus. Aqui o Jairo, ele também se prostra diante de Jesus. O cargo oficial do chefe da sinagoga variava da região para a região do império. Talvez fosse um título, talvez um benfeitor da sinagoga, ou ainda alguém que tinha uma influência muito grande. Por exemplo, cuidava do serviço da adoração na sinagoga. Ele representava a comunidade judaica. Este homem tem um cargo muito importante no judaísmo. Vamos continuar.
A prática dele de se prostrar era comum naquela época. Se a pessoa fosse muito influente ou tivesse poder, era comum as pessoas se prostrarem diante dela. Como diante de um rei ou diante de um deus. De fato, este homem, Jairo, que tinha um cargo elevado, ele se prostra diante de Jesus porque ele reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo verdadeiro. Então, ele se derrama aos pés de Jesus. No versículo 23, olha o que ele diz. Ele implorou insistentemente. Ele pediu e falou: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Ele estava desesperado. Ele não tinha mais esperança. A filha dele estava morrendo. No relato de Mateus, diz que a minha filha acaba de morrer. Ela tinha 12 anos de idade. Isso, preste atenção, porque está sendo uma conexão com o texto. Versículo 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então, enquanto Jesus estava ali, as multidões estavam reunidas, querendo estar perto de Jesus, dando cotovelada, empurrando. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vivia sofrendo de uma hemorragia. Nós temos Jairo, que tem uma filha que tem 12 anos, que está para morrer, ou já estava morta, pelo texto dos evangelhos, e nós temos uma mulher que entra na história. Por isso que eu falei no começo, você já ouviu essa história? Mas a história de Jairo e a história desta mulher tem uma conexão. Para entendermos o contexto histórico dessa passagem de Marcos, precisamos compreender a cultura da época. Como que era a cultura da época? Uma mulher que tinha fluxo de sangue e uma menina que já estava morta eram consideradas impuras. Lá em Levítico capítulo 15, verso 28, diz que depois que uma mulher encerrasse o seu círculo de fluxo, ela ficava 7 dias em processo de purificação. Já a menina morta, já estava morta, com o relato dos evangelhos, era considerada ainda mais impura que a mulher com fluxo de sangue. Na verdade, as duas são impuras, mas o puro chegou na história deles. Jairo estava desesperado. Esta mulher estava já 12 anos nesta situação. Quem tocasse nelas ficaria impuro. Jesus ficaria impuro diante da sociedade, diante da multidão. Se uma mulher não tivesse status social, ela não era vista pela sociedade. Se ela não tivesse uma família que fosse muito importante, ela não tinha, ninguém via ela, ninguém se importava com ela. As mulheres não tinham voz naquela época. Imagine para esta mulher que está há 12 anos sofrendo de hemorragia, que não pode estar diante das pessoas. Agora ela tem a chance de chegar até Jesus. Com todas as dificuldades, com todas as circunstâncias, ela já não tinha voz. Mas Jesus chegou. Esse é o texto que traz uma esperança para essas duas pessoas na história, Jairo e a mulher que tinha hemorragia. Ela já vivia 12 anos nesta situação. Esse problema não era apenas físico, mas também social e religioso. Enquanto Jairo, ele comanda, ele rege a sinagoga, ele lia a Torá e lia os profetas, ele podia ter acesso
à sinagoga, esta mulher já não pode ter acesso nenhum à religião da época ou dos ensinamentos dos patriarcas, porque ela está impura. Metade da sua vida nesse estado. Olha que coisa terrível. Além disso, ela não podia gerar filhos. Na cultura da época, homens judeus costumavam se divorciar dessas mulheres que não podiam dar à luz. O texto não fala se ela tinha filhos ou família, o texto não fala nada disso, mas é bem provável pela cultura que ela fosse solteira. Então, nós temos uma mulher que está metade da sua vida vivendo com uma hemorragia, com um sofrimento intenso na sua vida e talvez, nós não sabemos, nem família ela tinha. Ela não podia constituir família por causa do seu sofrimento. Versículo 26. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, ela piorava. Esta enfermidade prejudicava praticamente todo o aspecto da sua vida, tudo. A mulher já havia gastado tudo que tinha com os médicos, mas nada a ajudava. Não tinha solução. Pelo contrário, o caso só piorava. Ninguém conseguia curá-la. Se essa mulher tocasse em alguém, as pessoas se tornariam impura até o fim do dia. Como eu disse lá no começo, teria que passar por um ritual. Ela nem sequer deveria estar no meio da multidão. Ela se arriscou a estar naquele lugar diante das multidões, porque ela não podia estar diante com a sociedade, ela era excluída. É uma coisa muito lamentável. A pessoa já gastou tudo, perdeu muito dinheiro e nada mudou a sua vida. Isso acontece com a gente. Talvez você conhece alguém que esteja passando por uma situação já há muito tempo, com um filho, no casamento, na família, uma enfermidade e continua da mesma forma. Mas creia em Jesus. Jesus pode te curar. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar. Chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Mateus diz que se então somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Ela pensou, ela disse na sua mente, eu preciso estar lá, mesmo se arriscando. Versículo 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Assim a mulher aqui não podia tocar e nem ser tocada. Na cultura judaica, homem nenhum podia tocar em mulher, exceto a sua mulher ou a sua filha da sua casa, mas em outra mulher era contra a cultura tocar ou a mulher tocar em homem algum. Versículo 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela enfrentou, porque ela sabia quem era Jesus. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Lucas diz que todos negaram. Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, e o Senhor pergunta quem te tocou? Versículo 31. Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Lucas diz que Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que alguém tocou e de mim saiu o poder.
Então, diante de uma multidão, todo mundo ali aglomerado, imagine se fosse na época da pandemia, ninguém ia ficar perto do outro, mas aqui não tem pandemia. Aqui tem uma multidão esperando para ouvir Jesus. Para os mestres judeus, somente uma pessoa mais próxima de Deus tinha um conhecimento sobrenatural. Jesus, porém, usa esse conhecimento para identificar a mulher que havia tocado nele, mesmo que aos olhos do público isso implicasse estar em contato com a impureza ritual. Jesus sabia, mas ele estava ali procurando para saber quem era a pessoa que tinha tocado nele. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés. Aqui de novo, 3 vezes. O gadareno, o Jairo e agora a mulher se prostou diante de Jesus. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela não mentiu em nada. Ela falou, foi eu. Então ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Se você prestou atenção no texto, no começo nós temos Jairo se prostrando diante de Jesus e Jesus está indo para a casa de Jairo para resolver a situação dele. Esta mulher parou a multidão. Jesus ele faz uma coisa espetacular nesse texto, mostrando para Jairo. Imagine Jairo naquele momento, ele parou e agora? Ele está perdendo tempo aqui. Jesus não chega atrasado. Ele estava ensinando para Jairo que a fé daquela mulher, uma fé verdadeira, ela acreditou, ela confiou em Jesus. Eu quero fazer uma lição de rodapé aqui para a gente, que as pessoas hoje, infelizmente, vão para a igreja atrás de homens, atrás de campanhas, de coisas que não levam a nada. Desde ela ir, essa pessoa ir à casa do Senhor, ou numa reunião na comunidade para adorar e agradecer, não. Ela vai atrás de coisas que Deus nunca falou que ia fazer. Mas esta mulher, ela foi sabendo que ela correria um risco e que Jesus estaria ali para curá-la. Jairo estava ali vendo a fé daquela mulher. Isso foi muito importante no texto. Por isso que existe essa conexão. E vamos continuar. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Ele era muito importante. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Naquele momento de alegria para aquela mulher, agora é um momento de tristeza para Jairo. Deus trabalha de uma forma diferente da nossa. Primeiro Deus nos dá a prova para depois nos ensinar. Ali foi um momento, ali foi um baque na história de Jairo. Seu coração talvez pulou, saiu pela boca. A minha filha está morta. Não tem mais saída. A morte na infância era comum naquela época. É possível que até metade das crianças não alcançasse a idade adulta. Então muitas crianças naquela época morriam. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. A mesma coisa aconteceu com esta mulher. Creia, tenha fé como ela teve.
Ele tomou uma pancada. Ele perdeu a sua única filha, que tinha 12 anos de idade. Jesus falou: não tenha medo, tenha ânimo. Versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e gente chorando e se lamentando em alta voz. Na tradição, naquela época, eles contratavam pranteadores oficiais e flautistas, as pessoas mais pobres da sociedade, falecimento de alguns membros da família importante, como aqui, eles estavam ali chorando pela perda da filha de Jairo, porque ele era muito importante, era conhecido por todos. Quem tinha um poder aquisitivo maior, o velório tinha muito mais pessoas. Então, neste caso, tinha muito mais pessoas no velório se compadecendo da família de Jairo. Os corpos naquela época entravam em decomposição muito rápido na Palestina. Os pranteadores precisavam se reunir logo depois que a pessoa morria. Então tinha que ser rápido o velório. Jesus chegou numa cena drástica. Aqui nós vemos o clímax, que este momento foi de tristeza para a família de Jairo. Versículo 39. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Espera aí, você está num velório, né? Chega uma pessoa e fala: não, ela não está morta, ela está dormindo. Todos começaram a rir e dar gargalhada de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Naquela época, uma criança, que na verdade ali ela tinha 12 anos, uma menina virgem, quando ela completava essa idade, ela já estava, não era todas, tá? Ela já estava praticamente comprometida a um casamento. Primeiro, nós temos uma mulher que talvez não tinha família por causa da sua enfermidade, e agora nós temos uma menina de 12 anos que está morta, que não pôde aproveitar a vida. A vida é um privilégio, a morte é um desperdício. Versículo 41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Enquanto o contato com a mulher com a hemorragia deixou Jesus impuro durante o dia diante das pessoas, tocar um cadáver implicaria 7 dias de impureza. Jamais. O puro toca no impuro e deixa o impuro puro. Você vê que Jesus ele veio para quebrar esse sistema ritualista. Leprosos tocaram em Jesus, Jesus tocou no leproso. Ele é santo, ele é perfeito, ele é puro. Versículo 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. 43. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Jesus salvou a filha de Jairo.
Ela estava morta. Não tinha mais saída. Mas Jesus trouxe vida. Quem é este? Os discípulos falaram lá no começo que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele está acima da natureza. Ele está acima dos demônios. Ele está acima da enfermidade. Ele está acima da morte. Porque Ele é a vida. Jesus, o Eterno. O Verbo que se encarnou. 100% Deus, 100% homem. Nós temos algumas aplicações. Primeira aplicação: não tenha medo, confie em Jesus. Não tenha medo, tão somente creia, mesmo quando tudo parece perdido, como na casa de Jairo, a filha de Jairo. Ela já tinha morrido. Jesus nos chama a crer. A fé em Cristo vence o medo e a desesperança. Segundo, Jesus se importa com a nossa dor. Tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo. Jesus ouviu os dois. Jesus não abandonou Jairo e aquela mulher. Ele parou no meio da multidão para dar atendimento, para entender uma mulher rejeitada, e foi à casa de Jairo para consolar uma família em luto. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. 3. A fé nos aproxima de Jesus. A mulher disse: se eu apenas tocar. Jairo disse: eu te imploro, me ajuda. Ambos demonstraram fé. E Jesus respondeu: a fé verdadeira sempre nos leva até Jesus. E ali que recebemos a cura e esperança e vida. 4. Jesus pode vencer qualquer impureza ou impossibilidade. Tocar numa mulher impura ou num corpo morto tornava alguém impuro na cultura da época. Mas Jesus não se contamina. Ele purifica. Com Ele não há situação perdida. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Às vezes, o milagre acontece longe da multidão. Jesus só leva 3 discípulos com Ele. Às vezes, Ele nos chama para um lugar mais íntimo, longe do barulho, para agir de forma especial. Nem sempre o milagre acontece no palco ou no meio do povo, mas no silêncio da fé. Os dois provaram a graça e a salvação de Deus. Eu oro a Deus para que esta palavra possa tocar no seu coração e abrir o seu entendimento. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e sugestões. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Que Deus abençoe você e toda a sua família.